Olá, povo de Deus, 12ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, 22 de junho de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos de 8 a 13 e 23, de 1 a 3, e Mateus 7, 15 a 20. Naqueles dias, o sumo sacerdote Elcias disse ao secretário Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Elcias leu o livro a Safã, que também o leu. Então o secretário Safã foi à presença do rei e fez-lhe um relatório nestes termos: os teus servos juntaram o dinheiro que se achou no templo e entregaram-no aos empreiteiros encarregados do templo do Senhor. Em seguida, o secretário Safã comunicou ao rei: o sacerdote Elcias entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes e ordenou ao sacerdote Elcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, filho de Miqueias, e ao secretário Safã e a Asaías, ministro do rei: ide consultai o Senhor a meu respeito, a respeito do povo de todo Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve ser a ira do Senhor, que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática o que nos fora prescrito. Então o rei mandou que se apresentassem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, tinha sido achado na casa do Senhor. De pé sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-se a seguir o Senhor e a observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E todo o povo aderiu a aliança. Os livros de Samuel, os livros dos reis, os livros de crônicas nos colocam no interior da história da monarquia do povo de Deus. Narram os feitos dos reis, desde Saul, passando por Davi, Salomão, até Joaquim, que foi levado para o cativeiro da Babilônia. As dificuldades pelas quais passaram, provocando situações precárias de vida ao povo, são sempre atribuídas às infidelidades dos mandatários de Israel, quando não fizeram valer as cláusulas da aliança, pacto feito com Javé. Um outro problema permanentemente denunciado pelos diversos autores sagrados está na questão da idolatria. Adorar a outro Deus que não o de Israel é sempre ocasião de desordem, de desestruturação do país. Nosso texto de hoje tem como contexto um acontecimento no tempo do rei Josias, quando foi encontrado o livro da lei perdido no tempo de Manassés. Este foi um rei muito perverso, a tal ponto que chegou a mandar serrar em dois o profeta Isaías. Sucedeu-lhe Josias. A descoberta do livro ecoava como denúncia de infidelidade do povo. Então o rei mandou ler o livro e renovar a aliança, como já acontecera no Sinai e em Siquém, e convocar uma solene celebração da Páscoa.
O livro foi encontrado pelo sacerdote Elcias. Ele continha as palavras da aliança e foi lido por outras pessoas, inclusive pelo rei. Sua leitura provoca grande comoção e adesão da parte do povo. Ao longo da história de Israel, por diversas vezes, volta-se à leitura do livro para recordar os compromissos assumidos neste pacto. Desta forma, fica claro que a religião de Israel se baseia numa fé histórica, num Deus que caminha junto com seu povo. Mateus 7, 15 a 20. Disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Continuamos no contexto dos capítulos de 5 a 7 de Mateus, onde temos o grande sermão da montanha. Vemos no início do discurso que Jesus sobe à montanha, se senta e começa a ensinar aos seus discípulos. No trecho de hoje, vemos que Jesus não fez rigorosa seleção dos seus seguidores. O seu convite era para todos. Por isso, a comunidade dos discípulos de Jesus compunha-se de bons e de maus, de gente com o coração voltado para as verdades do reino, mas também pessoas com outros interesses. Daí se entende as dificuldades surgidas na vida em comunidade e a urgência do discernimento ou distinção dos espíritos. Durante toda a história do povo de Deus surgiram profetas que gozaram de grande estima, mas também falsos profetas. Havia que saber distingui-los. O critério para essa distinção era o fruto que produziam. A imagem da árvore é bastante recorrente nos textos bíblicos. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Porém, sabemos que no dia a dia nem sempre é fácil distinguirmos a qualidade das árvores e dos frutos. Por isso, todo o ensinamento de Jesus para que tivéssemos cautela na hora do julgamento segue válido. Distinguir árvores e frutos exige de nós atenção permanente e cuidado para que não cortemos árvores boas só porque demoram a dar frutos, confundindo-as com árvores más que podem até ser frondosas. Peçamos sempre o dom do discernimento, sobretudo no momento de fazermos nossas escolhas, para que não fiquemos insistindo com árvores más, pensando que ainda darão frutos bons. E todo o cuidado do mundo com falsos profetas, aqueles que só anunciam prosperidade, aqueles que só dizem, mas está tudo bem, está tudo em paz, quando a situação, a olho nu, a gente percebe que não vai bem. Cuidado com os falsos profetas. E nós, na nossa sociedade, estamos cheios dele. Um beijo no seu coração.